Boa tarde! E aí, como é que vocês estão? Deixa eu mandar essa live aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Pronto. Boa tarde, gente. E aí? A gente vai deixando um tempinho aqui no início para o pessoal poder entrar, para a gente poder falar com o maior número de pessoas, claro. Lógico que depois as pessoas também assistem, né? Mas a gente está aqui para poder atingir muitas pessoas, aquelas pessoas principalmente que estão precisando ouvir o que eu tenho para dizer hoje. E o que a gente vai falar hoje, o que vamos falar hoje, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje é mudando o estado emocional. Eita, eita, eita. E agora? Quantas coisas que a gente vive e dependem do nosso estado emocional. Como que você lida com isso? Será que o seu dia a dia, será que no seu dia a dia o seu estado emocional tem influenciado muito? Será que você percebe, na verdade? Porque influenciar, ele influencia. Mas perceber, aí já é outra história, né? Porque às vezes a gente não percebe como que ele tem influenciado a nossa vida. Então, o estado emocional, ele influencia sempre. Só tô terminando o negócio aqui, O estado emocional, ele vai influenciar sempre na nossa vida, sempre. Então, tudo que a gente vai fazer, o nosso emocional, ele determina se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque depende daquilo que você... É como se você estivesse vibrando algo que dê certo e vibrando algo que vai dar errado. Mas então, como é que a gente... O que é esse estado emocional? O que é um estado emocional, na verdade? Eu tenho algumas coisas que eu vou fazer com vocês. Hoje, alguns exercícios. Uns 2 exercícios. Na verdade, o primeiro exercício eu vou fazer daqui a pouquinho já. Que é para mostrar para você como que o corpo ele vai responder aquilo que você está pensando, como ele vai responder aquilo que você está sentindo. A gente já falou algumas vezes aqui sobre aquilo que a gente fala, a gente pensa, a gente sente e a gente acredita. E isso é real. E isso vai fazer aquilo que a gente fala, né? Ele vai fazer mudar aquilo que a gente está sentindo. Então, mudando aquilo que a gente está sentindo, vai mudar o nosso estado emocional ou não. Tá calor aqui, eu fechei a janela, mas por causa do barulho lá de fora, mas não deu certo não. Então, vai mudar o nosso estado emocional. Se a gente falar, né, de coisas que vão fazer com que a gente fique feliz, fazer com que a gente fique triste ou pensar, isso vai fazer com que a gente sinta coisas positivas. E vai ter, assim, como se a gente tivesse acreditando que essas coisas vão acontecer. Exemplo, vamos fazer o nosso primeiro exercício aqui. Primeiro, boa tarde de novo para quem já está aqui. Boa tarde para vocês por terem aberto esse espaço, esse tempo para vir aqui. E boa tarde também para você. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você está ouvindo essa live, que você que está ouvindo gravado. Mas eu peço que vocês compartilhem essa live com as pessoas para que mais pessoas possam assistir, para que outras pessoas também possam conhecer e estar tendo esse conhecimento, estar tendo a vida transformada. Então, vamos fazer um exercício? Vamos lá, todo mundo sentado para onde você estiver, claro, mas respirando fundo. Respira fundo. Só respira fundo. Vai de novo. Respira fundo, fecha os olhos. O que você vai fazer? Você vai pensar em algo que você acha que é muito difícil de você resolver, em coisas que você tem tentado resolver e que você não tem conseguido. Pensa nessa situação. Pensa nisso. Respira fundo, pensando nessa situação que você não tem conseguido resolver. Ou pensa também em situações que te deixaram bem triste, situações em que te deixaram mal. Mas pensa em algo que você não conseguiu resolver e que você ficou assim
muito chateado. E agora você olha para essa situação e fala assim, eu não consigo. Fala, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo resolver isso. Abaixa sua cabeça, deixa seus ombros caírem para frente. Olha para essa situação e repita novamente. Eu não consigo. Joga assim. Bota suas mãos para baixo, aperta seus punhos. Repete, eu não consigo. Como que você está se sentindo? Como que você está se sentindo nesse momento? O que é que você está sentindo? Você está sentindo algo bom ou você está sentindo algo ruim? Como é que você está se sentindo nesse momento? Continue de olhos fechados. Agora vamos passar para um outro estado. Vamos mudar agora o nosso estado. Pensa nessa mesma situação em que você disse, eu não consigo. Pensa nessa situação aí que você olha e fala assim, nessa que a gente acabou de fazer o exercício, continua olhando para ela. Nessa situação que você estava ali de cabeça baixa, com os ombros caídos. Pensa nessa mesma situação em que você falou assim, não vai dar certo, não vai acontecer. Pensa nessa situação que você não está conseguindo resolver agora. Nessa em que te deixou bem triste. Só que agora, o que você vai fazer? Você vai pensar nessa situação e vai falar assim, eu consigo, eu posso resolver. Eu consigo, eu posso resolver. Vai dar certo. Pensa nela, fala isso, repete de novo. Levanta os seus ombros, coloca ele para trás, se estica a coluna. E fala de novo, eu consigo, eu posso resolver. Eu vou resolver, eu consigo. Solta seus braços, mexe seus ombros, levanta a cabeça. Ainda de olhos fechados, como se você fosse enfrentar alguém assim. E olha para esse problema, olha para essa situação e fala, eu consigo. Repita, eu consigo. Vai dar certo, eu posso fazer isso. Repete. Agora, você vai começar a sorrir, você coloca um sorriso no seu rosto. Você vai começar a imaginar você passando por essa situação e essa situação está resolvida. Olha para ela, olha para essa situação e veja como você conseguiu sair dessa situação. Olha para ela, sinta isso, fala, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Olha para ela, veja como você conseguiu, como você está feliz agora. Olha para essa situação, você está feliz, você conseguiu passar por ela. Você conseguiu e agora você está assim, caramba, eu consegui, eu consegui. Fala isso, eu consegui, eu consegui. E agora, o que você vai fazer? Você agora vai respirar fundo, respira fundo novamente. Respira fundo. Vai se colocando agora num estado de mais leveza. Eu vou contar até 3 e você vai abrir os seus olhos. 1. Receba essa leveza. 2. Receba essa vitória que você estava querendo. 3. Receba toda essa liberdade. Agora responda para mim. Pode abrir os seus olhos. Responda para mim como você está se sentindo agora, nesse segundo momento. No primeiro momento, você se sentiu como? Desanimado? Frustrado? Triste? E nesse segundo momento, com a mesma situação, como foi que você se sentiu? Como foi que você, ao encarar a mesma situação, como foi encarar a mesma situação, só que olhando para ela de uma forma que você não ia conseguir, olhando para aquela situação, falando assim, eu não consigo, eu não tenho força. E quando você olhou para a mesma situação, você falando assim, eu vou conseguir, eu tenho força, eu consigo. E quando você se viu passando por essa situação e ela está estando resolvida, estão dizendo aqui invencível, mais aliviada. Isso é mudança de estado. Isso, parece que eu fiquei mais certa da vitória, mas é isso que é. Gente, nós podemos. Nós podemos. Você pode. Quando a gente muda o nosso estado emocional, quando a gente consegue mudar o nosso estado emocional,
A gente consegue encarar a situação de uma forma diferente. As coisas, elas não mudam. Quem muda somos nós. Então, quando você se coloca diante de uma situação que para você antes não tinha jeito, quando você se coloca diante dela com uma forma de perdedor, de que você não vai conseguir, quando você se coloca de um jeito em que você fala assim, não tem jeito, eu não consigo, eu não tenho força, eu não aguento mais, o que vai acontecer? Qual resultado você está esperando? Qual resultado você vai ter disso? Resultado negativo. Você não vai conseguir. Realmente você não vai conseguir. Mas quando a gente fez agora a outra situação em que você olhou, que você encarou, o problema não era o mesmo. A situação que estava lá desafiadora para você não era a mesma, só que você olhou para ela e falou assim, eu vou conseguir. E levantou os ombros e ergueu a cabeça e se colocou diante da situação não como uma vítima, mas como uma protagonista da sua história. Como você se colocou ali e falou assim, eu sou vitoriosa, certa da vitória. É isso que acontece quando a gente muda o nosso estado. O nosso estado, ele pode te levar a ter resultados negativos, nosso estado emocional, que é o que a gente está falando hoje, da mudança do estado emocional. Ele pode te levar a ter resultados negativos e ele pode te levar a ter resultados positivos. Tudo na nossa vida é decisão. Só que a gente decide de acordo com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente conhece. Muita gente não sabe desse artifício de mudança de estado para poder ter resultados positivos. Vocês que estão assistindo, vocês já sabiam disso ou não sabiam? A gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. Então a importância de se conhecer, a importância de você saber tudo que você tem feito que você não gosta. Porque se você sabe, você fala, caramba, eu faço isso, isso não é legal, eu não gosto de fazer isso com as pessoas, eu não gosto de fazer isso comigo, ou eu não gosto de deixar de fazer isso. Você se conhece e você fala, caramba, agora eu quero mudar. A importância de se conhecer, não tenha medo de se conhecer, não tenha medo. Você precisa ser corajosa, mulher, porque dentro de você há um poço de novas experiências, há um poço de novas ideias. Você, mulher, dentro de você há tanta coisa boa que você ainda não sabe, que você ainda não descobriu. Há tantas coisas que você tem dentro de você para poder ajudar os outros. Só que você ainda não conhece, você ainda não sabe. Mas quando você souber, aí você começa a se transformar e você começa a poder mudar essas coisas que estão ruins, que não são legais, que você não gosta. E também melhorar aquelas que estão boas. Sabe como é que funciona quando a gente tem alguém para nos ajudar a fazer isso que a gente fez hoje? Imagina você passando por essa experiência durante um tempo com uma pessoa, durante 3 meses, com uma pessoa toda semana, fazendo essas transformações, te ensinando, te mostrando como fazer essas mudanças. Isso, imagina o que você sentiu agora em poucos minutos, durante um tempo, junto com uma pessoa te acompanhando, uma pessoa te ajudando, uma pessoa que já passou por esse caminho, uma pessoa que sabe como fazer para poder te ajudar. Imagina o quanto de vitórias, o quanto de coisas você pode alcançar passando por todo esse processo. Imagina como você pode chegar a uma transformação. Se nesses poucos minutos do exercício que vocês viveram aqui já deu, sabe, fez um reboliço aí dentro do coração de vocês. Que bom que você chegou, Paula. Muito bom. Se nesse pequeno exercício que a gente fez aqui, ali no início, vocês já tiveram, sabe, uma transformação dentro do coração de vocês, imagina durante esse tempo. Uma pessoa que vai estar ali junto com vocês. E é isso que eu venho falando pra vocês aqui. Essa transformação. Eu outro dia estava dormindo e durante o tempo que eu estava dormindo,
eu pensando sobre algo e tava na minha cabeça aquilo ali sendo dormindo. Quando eu acordei com uma situação na minha mente. Qual era a situação da minha mente? Primeiro, mulheres, nós conhecemos panela de pressão, não conhecemos? Panela de pressão, claro. Para que serve a panela de pressão? Para que a gente usa a panela de pressão? A gente utiliza a panela de pressão para cozinhar alimentos. Para quê? A gente não pode cozinhar na panela normal? Pode, claro. A gente pode cozinhar na panela normal. Só que o que a panela de pressão vai dar pra gente? Traz pra gente de benefício, pra gente poder escolher ela, ao invés de escolher uma panela normal. Ela traz o benefício da gente ganhar tempo. Então, ela acelera o processo do cozimento. Não é isso? Eu acordei com isso na minha mente. Então, a panela de pressão, ela vai acelerar o processo do cozimento. Isso faz com que a gente ganhe tempo. E o que significa você estar junto com uma pessoa que pode te levar a ter resultados que você deseja, só que você alcançaria em anos, você alcançar em meses? O que vai fazer? Imagina a gente num processo em que você vai alcançar, você vai olhar assim, caramba, nossa, vamos fazer um outro exercício, vamos lá. Todo mundo agora imaginando um relacionamento que deseja. Fala assim, nossa, imagina você assim naquele relacionamento maravilhoso em que você tem comunhão com seu parceiro, em que vocês trocam, tem uma troca assim muito boa entre vocês e que vocês conseguem sentar, conversar, falar aquilo que não tá legal e vocês entram numa comunicação e conseguem resolver a situação, resolver o que tá os babados lá entre vocês. E vocês num relacionamento assim top, numa família maravilhosa, em que vocês têm filhos, vocês conseguem se comunicar com seus filhos. Agora imagina vocês num trabalho, naquele que você fala assim, nossa, que bom que eu tenho esse trabalho, porque eu trabalho, eu tenho prazer em fazer isso. E esse trabalho, além de você ter prazer nesse trabalho, você ainda trabalha para você. Imaginando aí agora esse trabalho. Agora, imagina, eu não entendi, Paulo, isso serve para uma amizade, uma verdadeira amizade? Isso o quê? Eu não lembro, coloca aí de novo para eu poder ver. Boa tarde, Pri! Bem-vinda! Então agora imagina você também. A gente já falou de um relacionamento incrível que você deseja. A gente falou sobre um trabalho em que você fala, nossa, é o trabalho que eu queria, eu trabalho com gosto, eu estudo para esse trabalho, eu consigo ser remunerada da forma que eu desejo. E eu também, no meu trabalho, eu gosto muito de fazer isso. Agora a gente vai pensar em uma outra situação que acabou de fugir aqui na minha mente. Na sua vida, você fala assim, caramba, eu viajo tantas vezes por ano, as vezes que eu realmente decidi, viajo lá, sei lá, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, aquilo que você deseja. Imagina você, sabe, você viajando para aquele lugar que você tem muita vontade de ir, e você fala, caramba, eu nem esperava estar aqui, e agora você tá nesse lugar, você fica lá super feliz com a sua família, ou você tá feliz se você tá lá sozinha também, curtindo o seu momento entre você e você, que eu falo que a gente tem que levar a gente pra passear mesmo, e você tá lá curtindo esse momento, e você com a sua família. Imagina essas situações em que você deseja ter um relacionamento maravilhoso, serve também relacionamento entre amigos, ter amizades maravilhosas. Também imagina você sabendo lidar com a amizade, porque nós somos pessoas diferentes. As pessoas são diferentes, então um relacionamento sempre tem alguém que pensa diferente e discorda do outro. Imagina você sabendo lidar com essas diferenças num relacionamento, num casal e num relacionamento também entre amizades, entre amigos. E agora você conseguiu aí idealizar essa sua vida e você quer alcançar isso, quer muito alcançar isso. Só que existem situações emocionais que te travam. Só que existem situações na sua mente, nas suas crenças que te travam. Existem situações naquilo que você acredita, que a gente chama de crenças limitantes, que vão te travar.
que vão fazer com que você não consiga chegar onde você deseja. Você pode até chegar, lembra que eu falei que a gente pode cuidar das nossas questões emocionais sozinho, a gente pode conseguir. Você pode aprender, você pode estudar, mas isso vai levar anos. Isso vai levar tempo. Pode ser que daqui a alguns anos, quando você alcançar aquilo que você chegou lá, na hora que se você tivesse resolvido, você teria ganho muito mais, você teria uma recompensa muito maior. Agora imagina como vai ser se você puder acelerar esse seu processo. Se você puder acelerar esse processo que você levaria anos e transformar ele para meses. Imagina como você vai estar. Como eu digo, não é a situação que vai mudar, é você que muda. Você mudando, aquilo que você olha muda. Porque o jeito que você vai olhar para as coisas, ele vai mudar. Deixa eu ler o que a Paula falou aqui. Pois tive amigos que não me levavam a nada. Hoje tenho uma amiga que já faz mais de 4 anos e ela tem me fazendo crescer muito com tudo conversamos. Mais de 4 anos e ela tem... Eu não entendi, mas é o quê? Você tinha amigos que não estavam junto com você e hoje você tem uma amiga que você está junto com ela e vocês conseguem conversar e crescer muito, é isso? Eu acho que é isso que você quis dizer. Existem sim amizades que fazem isso, né? A gente se une às pessoas. Eu acredito que a vida ela une as pessoas para que as pessoas elas se encontrem. Para que as pessoas se encontrem e elas tenham algo para fazer na vida um do outro. Por mais que às vezes aparecem algumas pessoas que estão ali para nos fazer somente aprender, que falam assim, eu não quero isso para minha vida. Estão ali somente para fazer a gente aprender, e outras pessoas estão ali para a gente crescer junto, realmente. Isso é ótimo. E isso acontece também num relacionamento de amizade. Mas imagina agora, vocês que estão chegando agora, volta no início da live que a gente fez ali um exercício para poder exemplificar a nossa live sobre mudança de estado emocional, tá bom? Depois que acabar, voltem lá no início para vocês poderem entender um pouquinho das coisas que a gente está falando. Então imagina você agora, já com esse relacionamento incrível, com esse trabalho que você deseja e você não conseguiu até agora. Quantos anos você tem? Quantos anos você que está me ouvindo tem? Hoje, você tem a vida que você deseja? Você fala assim, nossa, eu tenho uma vida que eu desejo. Lógico que eu quero alcançar muitas outras coisas, mas eu tenho a vida que eu desejo. Hoje, você com a sua idade, você tem a vida que você deseja? Se a sua resposta for não, o que é que tem te atrapalhado a alcançar a vida que você deseja? Eu digo para você que a gente tem algumas situações que atrapalham a gente de alcançar aquilo que a gente deseja. Primeiro, crenças negativas que vão fazer com que a gente acredite que a gente não pode, que no início lá da nossa live a gente viu a diferença. A diferença entre a crença negativa e a crença positiva, que é aquilo de que você consegue, a gente viu, né? Você conseguiu ver essa diferença. A gente tem, por você acreditar que você não consegue, o que vai acontecer? O seu estado emocional, ele vai ser um estado emocional de resultados negativos. Então, se você acredita que você não consegue, é um ciclo, né, gente? Você fala coisas que vão... Você comunica coisas que são negativas, você vai pensar coisas negativas, você vai sentir e você vai acreditar e você vai comunicar, e isso é um ciclo, isso fica rodando. E a gente precisa quebrar esse ciclo. E como se quebra este ciclo? Como que a gente quebra um ciclo de negatividade? Como é que a gente vai quebrar um ciclo assim? Primeiro você precisa entender que você está nesse lugar. Primeiro você precisa entender que você está num estado emocional super negativo, de que quando você reclama, quanto mais você reclama, mais problemas aparecem. Então, se você está nesse estado emocional negativo, se a sua comunicação é sempre negativa, você vai receber e atrair somente resultados negativos. Primeiro, muda a sua comunicação. Mudando a sua comunicação, que foi o que a gente fez no exercício, você mudou a comunicação, você se sente diferente, você começa a ter aqui dentro algo modificado, ter algo sendo transformado aqui. Quando você muda a comunicação, você vai pensar algo diferente. Você vai começar a entender o quanto você consegue alcançar,
você vai sentir que você consegue alcançar e você vai acreditar. Só que, para que isso aconteça, você precisa ter uma repetição. Deixa eu ver se minha bateria tá acabando aqui. Ixi, tá. Calma aí. Porque hoje eu esqueci de botar pra carregar. Quando você tem uma... Calma aí, gente, rapidinho. Agora foi. Quando você tá nesse processo de mudar aquilo que você tá pensando, ou mudar aquilo que você tá sentindo, mudar o seu estado emocional, você precisa de uma repetição. Por que você precisa de uma repetição? Porque imagina, quantos anos você tem hoje? A sua vida inteira você acreditou em algo. E como é que você tira agora isso que você acredita e do nada você quer colocar outra coisa ali dentro? Você precisa ir tirando aos poucos e colocando algo novo. Tira mais um pedaço, coloca algo novo. Então, uma repetição dessa mudança de estado. É você falar assim, de novo, você sentiu lá, apareceu alguma coisa que você não... Você acha que você não consegue resolver porque está muito difícil, que é a sua comunicação. Fala assim, tá muito difícil. Quem chegou agora, quando acabar, olha lá no início e faz o exercício que a gente fez junto. Você fala da sua comunicação, é muito difícil. A sua vida inteira você ouviu isso, que você não ia conseguir. A sua vida inteira você ouviu que você não ia conseguir. E como que você quer mudar isso de uma hora para outra? Todo o seu ser, ele entende que você não consegue. O seu corpo, ele entende que você não consegue. Quando você pensa no negativo ou independente do que seja, vamos lá, agora uma situação assim. Uma pessoa que é muito envergonhada vai ter que falar na frente de algumas pessoas. O que acontece com o corpo dessa pessoa? Primeiro que a pessoa envergonhada, ela já tem aí umas crenças negativas, ela já tem, por trás dessa vergonha, já tem algo que mostra pra ela que ela não é suficiente para estar ali na frente. Por isso que ela tem a vergonha. Então, essa pessoa que se sente envergonhada de falar ali na frente das pessoas, o que o corpo dela sente? Primeiro, ficou toda vermelha. Fisiologia. O corpo dela já mudou a cor do rosto. Ficou toda vermelha. A pessoa sente o quê? A mão suando. A mão começa a suar. A respiração começa a ficar mais acelerada. Fica ofegante. E a pessoa quer falar, a voz treme. O corpo, ele demonstra. O corpo da gente, ele demonstra o que está acontecendo. Então, daquilo que você acredita, o seu corpo todo ele vai agir. Eu falei aqui essa semana sobre o nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é real e o que é imaginário. Então, se você acredita, né, que você não consegue fazer alguma coisa, que você não vai dar conta daquilo dali, você realmente vai cumprir aquilo dali, mesmo que isso não seja verdade, porque você está acreditando. Mas agora, se você começa a imaginar que você vai dar conta, que foi o que nós fizemos no exercício lá no início, se você começa a imaginar que você vai dar conta, se você começa a dizer para você que você vai dar conta, que você vai fazer, você começa a criar soluções. Você começa a criar jeitos de dar conta daquilo dali. E eu falei sobre isso num exemplo que eu estava vivendo, que foi quando eu estava voltando para casa, da casa da minha mãe, aconteceu uma situação que me deixou com muita raiva. Raiva é uma emoção. A emoção, ela chega. As emoções, elas chegam no nosso corpo. A gente sente a emoção. O que a gente faz depois disso, que é algo que a gente decide. Mas a emoção a gente não decide. Ela chega. A gente sente. Então eu fiquei com muita raiva. E eu falei, caramba, eu tô com tanta raiva que eu não sei. Eu tava vindo dirigindo. Eu falei, eu não posso continuar com essa raiva toda. Eu não quero continuar com essa raiva toda. Eu tava com muita raiva, gente. E por que eu tava com raiva? Sabe Deus. Porque foi um negócio que me surgiu aqui. E eu falei, essa raiva tem lógica? Comecei a pensar, não tem. Então, pra que eu vou ficar sentindo isso? E minha cara toda chateada, aquela cara quando a gente tá com raiva, toda emburrada. E o que eu fiz? Falei, vou colocar um sorriso no rosto. Por que eu vou colocar esse sorriso no rosto? Porque o meu cérebro não sabe identificar quando é real e quando é imaginário. Então, ao invés de você viver emburrado o tempo inteiro, coloque um sorriso no rosto. E eu vim assim, ó, dirigindo, sorriso. Por que eu fiz isso?
porque foi uma decisão para lidar com uma raiva que não tinha lógica, não tinha fundamento. Porque se eu tô com raiva de alguma situação que foi ruim, que aconteceu, né, uma injustiça, alguma coisa, a raiva ela vai me motivar a tentar resolver aquela situação, mas a minha raiva não tinha fundamento, não era de nada, eu tava com raiva de uma coisa que não tinha lógica. Então tasquei um sorriso no meu rosto e vim dirigindo. Quando eu cheguei em casa, eu não estava mais com raiva. No meio do caminho eu já não estava mais com raiva. Por que isso? Porque eu fiz o meu papel de mudar o meu estado emocional. A gente precisa, você precisa entender os momentos em que você tem essas emoções. Como eu falei, a emoção ela vai surgir, ela vai aparecer. E o que você vai fazer com ela? O que você faz com ela já é uma decisão sua. Você vai ficar triste? Você está triste, aconteceu alguma coisa que te deixou triste, lógico. A gente passar por esses momentos, a gente passar um momento triste por alguma coisa que te deixou triste, é ótimo, porque a tristeza, o choro, eles alcançam lugares na nossa alma que se a gente não passasse por aquilo não seriam alcançados. Mas se manter nesse estado durante muito tempo, aí é prejudicial para a sua vida. E o que você vai fazer? Passou lá um dia, 2 dias, agora pronto, levanta, chega, sorriso, vambora, toma um banho, levanta, porque isso pode acabar levando as pessoas, essa tristeza que seria passageira, pode acabar levando as pessoas a terem uma depressão. Porque a pessoa começa a entrar num estado ali de tristeza tão profunda, e o que acontece? Lembra que a gente falou? O nosso corpo, o nosso estado, a gente entra naquele ciclo de comunicação, de pensamento, de sentimento, tudo negativo. Então o corpo vai ficando numa posição negativa, a mente vai tendo pensamentos cada vez mais negativos e a gente vai só piorando esse estado. E quando a gente entra do outro lado, e na mudança de estado, você consegue sair daquela situação. Então, para que a situação não se piore, para que a situação não seja piorada, não fique pior, você precisa fazer essa mudança desse estado. E o que você pode fazer com cada uma das situações? Primeiro, nessa situação aí, se você... Qual são os opostos, né? Se você está triste, vai pensar em coisas que te alegraram, situações que te deixaram feliz. Pensa, sorria, cante. Cantar músicas alegres, elas mudam o nosso ânimo, mudam o nosso estado de espírito, nosso estado emocional. Isso faz com que a gente consiga sair daquele momento em que está sendo bem sofrido pra gente. Ou quando você se depara com uma situação em que você não consegue resolver, faz isso que a gente fez no início. Faz esse exercício para você ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Ou se você está com raiva, coloca um sorrisão no rosto. Coloca um sorrisão no rosto para que a situação ela mude. Porque se você mudar o seu estado emocional, você consegue olhar para a situação de uma outra forma. Se você consegue mudar o seu estado emocional, a situação agora, ela parece que ela diminui. Aquele problema, sabe? Aquela situação que estava enorme, que você achava invencível. Aquela rocha enorme de problema. Quando você muda o seu estado emocional, ela parece que está diminuindo, e você consegue se ver grande diante dela. E se você consegue se ver grande diante dela, você consegue arranjar soluções. Você consegue arranjar soluções. Uma frase que eu ouvi hoje e eu vou levar para minha vida é melhor você passar pelo sacrifício da coragem do que você passar pelas consequências da covardia. Por quê? O que tem te levado a ser tão covarde e não olhar para si? O medo do que você vai achar, mas é você. É você. Seja corajosa. Seja corajosa. E olhe para você, encare quem você é. Se está difícil fazer isso sozinha, encare quem você é junto com alguém que possa te ajudar. Sim, existem momentos que é muito complicado a gente parar e olhar pra gente, porque a gente não quer ver
aquilo que a nossa história, a gente não quer ver aquilo que está escondido, que a gente não quer tocar no assunto. Mas procura ajuda. A gente consegue fazer isso, a gente consegue entrar na sua história, a gente consegue lidar com aquilo que você não quer ver dentro de um ciclo de coaching, que você vai sair dali transformado, que você vai sair dali renovada. Seja corajosa e em frente. Então é melhor passar pelo sacrifício da coragem do que pela consequência da covardia. Então, se você não faz, se você não age, quais são as consequências da covardia de não encarar a sua vida e encarar quem você realmente é? Quais as consequências que hoje você tem encarado? Relacionamentos frustrados. Hoje você tem encarado relacionamentos frustrados. Hoje você tem encarado um trabalho cansativo, penoso, com algo que você não gosta. Você tem encarado uma vida em que você não consegue falar, não consegue ter voz para falar com as pessoas. Hoje você tem encarado a frustração de tentar mudar sozinho e não conseguir. Hoje você tem encarado o quê? Por causa da sua covardia de não enfrentar? Então o que? O que é que você tem encarado hoje? Quais são as situações que você tem encarado hoje somente por causa da covardia de você não enfrentar quem você realmente é? Lembre que quando você é corajosa, quando você tem o sacrifício de ser corajosa, você chega à sua vitória. Você chega onde você deseja. Você alcança aquilo que você quer. Você alcança o quê? O que é que você está buscando hoje? Você sabe o que é que você está buscando hoje para você? O que é que hoje você fala assim, caramba, eu não aguento mais passar por isso. Tá? Uma merda. Eu não aguento mais passar por isso. É isso que você está buscando? Por que você não encara as consequências, então? Por que você não encara, na verdade, o sacrifício da sua coragem de falar assim, eu vou fazer o que for preciso para mudar essa situação? Porque eu não aguento mais viver isso. Isso se repete, se repete, se repete. Eu não aguento mais viver essa situação. E por que você tem fugido? Às vezes você foge demais de uma coisa que você quer mudar e se você tivesse encarado, você já teria saído disso. O que tem te levado a fugir desta situação, de encarar esta situação? O que tem te levado a fugir? Fugir tem te levado aonde você deseja? Ou tem te deixado sempre na mesma, com as situações sendo repetidas? Todas as vezes você passa pela mesma coisa, todas as vezes. O que tem te levado a fugir dessa situação, de encarar essa situação? Quando eu me conheço, eu me transformo. Mulheres, quando vocês se conhecem, vocês se transformam. Permitam que a vida mostre para vocês onde é que vocês precisam mudar. Permitam que a ajuda chegue até vocês. Porque quando você não permite, quem vai forçar? Quem é que vai forçar você a ter essa vida transformada? Ninguém pode te forçar a fazer isso. Somente você pode fazer isso. Somente você, quando tomar a decisão de que precisa ter uma vida transformada, de que não aguenta mais passar por essa situação que você está passando aí hoje, essa aí que você está pensando agora. Aí você fala, caramba, chega, eu preciso de ajuda. Eu tô aqui para te ajudar. Tô aqui para estar contigo durante esse processo. Todas as vezes que eu venho aqui para falar para vocês, é para mostrar para vocês a transformação que vocês podem ter. Através das lives, através dos conteúdos que eu coloco, vocês também podem ir se transformando aos poucos. Mas como a gente falou aqui da nossa panela de pressão, o que faz com que você queira ficar anos para ter uma transformação que você pode ter em alguns meses? Então, o processo o ciclo de coaching, ele é uma panela de pressão. Ele vai acelerar os seus resultados, ele vai acelerar essa transformação. E isso realmente funciona. Isso realmente funciona.
E você que está me ouvindo nesse momento, se você entende que você precisa dessa panela de pressão, que você precisa desse aceleramento, que você precisa que isso seja mais rápido na sua vida, essa mudança, essa transformação, me chama no direct que a gente vai conversar. Que a gente vai conversar e a gente vai fazer esse processo com você. Eu tô aqui como coach para mulheres, para você, mulher. Para você que deseja ter uma vida transformada. Para você que deseja ter uma vida, acelerar esse processo, sabe? Dessa situação aí que você tá vivendo todos os dias, que você já não aguenta mais. Eu tô aqui para você. E fechando a nossa live de hoje, para quem chegou depois, início da live a gente fez um exercício que vai demonstrar como que funciona a mudança do nosso estado emocional. E o estado emocional, ele vai influenciar todos os resultados que você tem. Se você é uma pessoa que se sente insegura, a insegurança, ela vai movimentar o seu corpo, a sua fisiologia. O seu corpo, ele vai movimentar o que? O seu comportamento. Você vai ter atitudes que vai transformar aquela situação que você tá para algo positivo? Não, para algo negativo. Mas se você é uma mulher segura, se você tem segurança de quem você é, se você acredita em você, agora você tem a segurança, você se coloca lá, lembra do nosso exercício do início? Se coloca nessa posição de que eu consigo, eu sei o que fazer. Você se colocando nessa posição, o seu estado emocional, ele muda. E como é que você vai agir com a situação? Você vai agir de uma forma totalmente diferente. Você vai saber como lidar. Situações que antes eram super pesadas para você, hoje já não vão ser mais, porque você é segura de si, porque você tem um estado emocional que vai te dar resultados positivos. E se você está somente aqui, ainda nesse processo, no seu dia a dia, você também consegue mudar o seu estado emocional. Acordou cabisbaixo, acordou desanimado, acordou mudando o pensamento. Lembra dos dias em que você conseguiu, acordou bem, lembra do seu propósito, lembra das coisas, dos seus sonhos. Se você não tem sonhos, é super necessário ter sonhos. Ter sonhos, porque tendo sonhos você cria metas e isso te movimenta. Isso faz você agir. Então tenha sonhos. Se você acordou nesse dia lá super desanimado e não tá legal, e você vai fazer o quê? Você vai pensar em coisas positivas. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Então traz a sua memória o que vai te dar esperança. Coloca um sorriso no rosto. Começa a falar, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Aquilo que a gente fez no exercício do início da live. Porque quando você coloca palavras positivas na sua boca, você vai pensar diferente, você vai sentir diferente e você vai acreditar diferente. E isso é constante, lembra? Constância. Aconteceu de novo, tá lá desanimado, tá caído, estado emocional abalado. O que você pode fazer para poder melhorar esse estado emocional? Vai pensando em coisas positivas, música, sorriso, e pensar em situações que você conseguiu se dar bem. Vai pensando assim, porque isso vai mudar o seu estado emocional. Mudando o seu estado emocional, o que acontece? Muda o seu estado emocional, muda o jeito que você olha para a situação. Mudando o jeito que você olha para a situação, você consegue arranjar soluções, tá? Mulheres lindas, maravilhosas que vocês são. Nós estamos aqui encerrando a nossa live. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui junto comigo, ao vivo, e por vocês também que estão assistindo em outro momento. Que vocês possam também compartilhar essa live com outras mulheres maravilhosas também, para que elas também possam conhecer, para que elas também possam saber dessa mudança de estado emocional, para que elas também possam ter dias maravilhosos. E que vocês curtam bastante, manda para todo mundo, vai lá, compartilha, salva para poder ouvir depois, para que a gente possa alcançar muito mais mulheres por aí, tá bom? Até a próxima terça, toda terça-feira, às 14 horas, eu tenho vindo aqui para que a gente tenha esse bate-papo legal e aguardo vocês aqui na próxima terça. O novo tema a gente vai saber só para semana que vem. E finalizando, aí com barulhinho de moto para poder dar uma finalizada legal. Que vocês tenham uma excelente tarde, mulheres maravilhosas. Um beijão, até a próxima. Tchauzinho.